Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início aqui a mais uma aula de física, tá bom? Sobre campo elétrico. Para finalizar, depois a última aula vai ser sobre potencial elétrico. Eu vou ser bem sucinto nas palavras aqui, eu vou utilizar o material de vocês, tranquilo? A gente vai utilizando essa didática até a gente ver outras formas da gente deixar a aula mais dinâmica e mais interessante, tá bom? Eu vou colocar aqui o material. Beleza? Vocês podem acompanhar aí também. Vai ficar bem divertido. Pessoal, campo elétrico, não é difícil a gente ter o um entendimento a respeito dessa grandeza aqui do campo elétrico. Tranquilo? Esse aspecto histórico aqui é só porque sempre antes de uma grande descoberta dentro de qualquer ciência, é gerada aí discussões dentro da comunidade científica. Tranquilo? Então, nesse período aqui dos grandes físicos, dos grandes matemáticos, as grandes mentes, né, dessa época, vinham discutindo a respeito. E vou destacar aqui um cara que ele foi fantástico dentro dessa parte aqui de campo elétrico e dentro de muitas outras partes, Michael Faraday, que é até interessante. Algumas pessoas, você já deve ter assistido aquela série Good Doctor, o Bom Doutor, né? Michael Faraday, ele tinha uma percepção mais ou menos parecida com a daquele cara. Ele conseguia mentalizar e ver de uma forma que ninguém, quase ninguém, conseguiria entender o pensamento dele, tá bom? E aí, graças a essa percepção e essa genialidade que ele tinha, é, ele descreveu aí o que seria o campo elétrico, tá bom? Então, olhando aqui, ó, nessa descrição que é o campo elétrico desempenha o papel de transmissor de interações entre cargas elétricas. Professor, o que é isso? Vimos lá corpos eletrizados, corpos que contêm cargas. Mais à frente, quando a gente olhar as figuras, a gente vai entendendo o que é esse campo elétrico. O campo elétrico, pessoal, vai ser uma região que vai ficar em torno de um objeto com cargas, tá bom? De um corpo com carga. Essa região que vai ficar em volta desse corpo com carga, ela vai provocar as interações entre a carga elétrica e qualquer outro tipo de carga que for colocada ali dentro daquela região do campo elétrico, tranquilo? Esse tópico do vetor do campo elétrico, eu vou avançando aqui, porque vai ficar melhor o entendimento nessa página aqui, ó, nessa figura. Para que serve o vetor do campo elétrico, pessoal? Aqui tem uma definição para o vetor, que ele vai servir para a gente. Aí diz aqui, ó, às vezes a gente lê na teoria e fica com aquela dificuldade de entendimento, né? Se em determinada região do espaço existe um campo elétrico, então uma carga de prova colocada nela, em repouso, ficará sujeita a uma força elétrica. Abrindo um parênteses aqui, isso é muito importante, a força elétrica ela existe graças à ação do campo elétrico. Tranquilo? Hashtag anota aí no rodapé, tá bom? Professor, o que é essa carga de prova? Vamos já entender, calma, um passo de cada vez. A gente subir na escada aí. A relação entre o campo, que é representado por essa letra E, tá bom? Esse é uma grandeza vetorial, porque ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Tranquilo? A relação que ele tem com a força é que o campo é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à carga, tá bom? Essa cargazinha aqui que gera o campo. Tranquilo? Beleza? Bora só avançar aqui para mim poder explicar a importância do vetor. Então, o vetor, pessoal, ele vai indicar basicamente o sentido, tá bom? O vetor do campo elétrico vai indicar o sentido que atua esse campo, tá bom? Toda carga elétrica vai gerar um campo.
beleza? E aí esse vetor ele vai ter orientações com relação ao tipo de carga, tranquilo? Beleza? O que acontece aqui, ó? Olhando para essa figura aqui, que ela vai falar aqui das propriedades de operações com os vetores, tá bom? Se a carga de prova, o que é carga de prova? Eu tenho uma carga que gera o campo, e aí eu vou colocar uma outra cargazinha para interagir com essa carga. Essa carga lá que vai ser a carga de prova, tá bom? Bora entender a priori essa relação aqui entre força e campo elétrico, depois a gente vai entrar nessa outra parte aí para não ficar muito confuso. Tranquilo? Então olha aqui para esse quadro aqui, onde tem uma carga positiva e uma negativa. Diz assim, ó, se a carga de prova for positiva, ou seja, Q maior que zero, isso é óbvio, então a força e o campo terão o mesmo sentido. Ou seja, carga positiva, força elétrica e campo elétrico, eles vão ter o mesmo sentido. Eles já possuem a mesma direção. Porém, eles podem ter sentidos contrários e mesmo sentido, tá bom? Quando que vai ter sentido contrário? A força elétrica e o campo elétrico. Quando a carga de prova ela for negativa. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês lá da relação entre a força, o campo elétrico e a carga, nós reorganizamos aquela fórmula para ela ficar com essa estrutura aqui, ó. Força é igual ao módulo da carga. Olha que é importante, a gente coloca a carga em módulo, tranquilo? Porque nós temos que, aqui não vamos multiplicar um escalar comum a uma grandeza vetorial, tá bom? Então a gente vai multiplicar aqui esse produto aqui entre os módulos, tá bem? Então o módulo do campo e o módulo da carga, ok? Aí nós encontraremos o módulo da força. Professor, então qual é a importância do sinal da carga? O sinal da carga é importante para você determinar se a força e o campo têm mesmo sentido ou sentidos contrários. Tranquilo? Então, bora dar uma sequência aqui para a gente entender o que é isso aqui, ó, linhas de força. Linhas de força, pessoal. Vocês viram lá que a carga, ela gera um campo, tranquilo? E aí, em determinados pontos desse campo, nós vamos botando, traçando alguns vetores, tá certo? Esses vetores vão representar, nesse exato momento, o módulo do campo elétrico, beleza? Naquele determinado ponto. Professor, mas então o que é a linha de força? É uma linha imaginária, a gente não consegue ver a linha de força, tá certo? Ela vai delimitar a região do campo elétrico. Delimitar, professor, mas como assim delimitar? Na verdade, eu digo delimitar porque quando a gente vai observando o desenho das linhas de força, claro, nós temos ela passando mais próximo da carga e ela se distanciando ao longo até o fim do campo elétrico. Lembra lá de campo magnético? É mais ou menos aquela ideia que a gente tem que ter, tranquilo? Então, olha só, o vetor do campo em relação à linha do campo, a linha de força, perdão, o vetor do campo, tá certo? Ele é sempre tangente às linhas de força. Ou seja, se o campo for circular, tá bom? Se o campo for circular, se nós a linha de força, ela vai ter o formato circular. Se nós determinarmos um ponto sobre essa linha de força, o vetor do campo elétrico ele vai ser tangente a essa linha de força. Ou seja, ele vai ser tocante, ele vai tocar apenas naquele ponto. Tá bom? Tranquilo? Isso aqui não é bicho de sete cabeças, a gente vai entendendo aos poucos. Uma coisa interessante aqui, pessoal.
Ó, tá aqui um desenho aqui das linhas de força e do vetor do campo. Nesse desenho aqui, para resumidamente falando, é interessante que a intensidade do campo ela é maior quando essas linhas de campo elas estão mais próximas. Ou seja, onde elas estão mais próximas aqui, ó, onde elas estão mais unidas, a intensidade do campo elétrico é maior. Onde elas estão mais afastadas aqui, ó, a intensidade do campo é menor. Tranquilo? Quando nós temos aí o chamado campo uniforme, o que é esse campo uniforme? Campo uniforme é que ele não vai variar a intensidade do campo elétrico, tá certo? Igual variou nessa primeira figura aqui, ó, da esquerda, essas setinhas aqui, ó. Ele vai ser retas paralelas, ou seja, retas paralelas e ao longo do trajeto ele vai ter a mesma intensidade. Tranquilo? Beleza? Então bora lá. E é interessante, ó, observação. Linhas de força nunca se cruzam. Tranquilo? Elas não se cruzam. Beleza? Então vamos lá. Carga pontiforme. Pessoal, uma carga pontiforme, eu vou colocar lá na imagem. Olhem para essa fórmula aqui, ó. Lembra lá da fórmula de força elétrica? Lembraram, né? Tá ela aqui, ó. Nós vimos a relação quem é força relacionado com o campo, não é isso? Fazendo aquela manipulação matemática, substituindo uma fórmula dentro da outra, isso é muito comum. Nós vamos ter essa relação entre o campo, a carga e a distância. E aquela constante elétrica lá, ó, e esse zerozinho indica que ela é a do vácuo, entendeu? No ar também é aproximadamente igual à constante do vácuo, tranquilo? Constante elétrica. Bora lá para a figurinha, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? O que acontece, galera? Eu tenho uma carga Q, essa carga Qzão aqui, ó, ela vai gerar um campo elétrico, beleza? Tranquilo? Olha a carga de prova P aqui, ó. Olha aqui a cargazinha Qzinho aqui, ó. Então, essa carga aqui, se essa carga Qzinho, ela está dentro do campo elétrico dessa carga Q aqui, ela vai sofrer interações com as cargas elétricas. As cargas elétricas vão se interagir aqui, tá bom? Vai ter a ação de uma força elétrica sobre essas cargas. Tranquilo? Agora, bora entender uma paradinha aqui que é muito sinistra, é muito interessante. Os vestibulares gostam muito disso aqui. Ó. Pessoal, quando essa carga aqui ela for positiva e eu colocar uma carga aqui, um corpo de prova, uma carga de prova positiva, olha só, ambas têm o mesmo sinal, tá certo? Pessoal, pelo princípio de Dufay, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, a força, ela é repulsiva. Então, ela está aqui, ó, empurrando essa cargazinha de prova para lá, tá certo? As cargas, essa carga aqui, ó, ela é positiva. O vetor do campo elétrico nas cargas positivas é sempre saindo, tá bom? Saindo. Lembra, positivo, campo elétrico, vetor saindo. Carga negativa, vetor do campo elétrico é entrando na carga. Professor, tem como eu fazer comparação com alguma outra coisa da física para mim que eu já estudei e eu posso relacionar? Lembra lá do ímã? Polo norte, o vetor sai, a linha sai. Polo sul, ela entra. Então, polo norte como se fosse a carga positiva, o campo sai, o polo norte, né, seria positivo, o polo sul seria negativa. O vetor do campo é entrando na carga. Tranquilo? Então, aqui na esquerda, observa que o vetor do campo ele tem o mesmo sentido. Ó. Independente se a carga de prova é positiva ou negativa, ele tem sempre o mesmo sentido.
Porque quem determina esse sentido aqui é essa carga aqui, ó, maior, o Qzão. Porque é esse Qzão aqui que está gerando esse campo elétrico. Então, é esse Q aqui que determina o sentido do vetor do campo elétrico. Entendeu? Ela é positiva, o vetor do campo é saindo. Observa que a seta está meio que saindo dela. Agora, o vetor da força, observa que ele depende do sinal da cargazinha aqui, ó. Cargas de mesmo sinal, ela se repele, ó. Então, ela vai ter o mesmo sentido, tá bom? Do campo aqui, ó, no caso. E nesse outro caso aqui, ó, que elas têm sinais opostos, cargas de sinais opostos se atraem. Então, a força é atrativa, é no sentido da carga que gera o campo. Tranquilo? Olha aqui no lado da direita aqui, ó. Agora a carga que está gerando o campo elétrico é negativa. O vetor do campo, ó, está entrando na carga. Ó, o vetor do campo entra na carga. Tranquilo? Primeiro exemplo, a carga de prova é positiva. Sinais opostos se atraem. Então essa carga, a força elétrica é atrativa. Ela tende a se aproximar da carga que gera o campo. Quando eu coloco uma carga negativa, sinais opostos, a reação é de repulsão, tranquilo? Então a força é repulsiva, ela tende a se afastar dessa carga que gera o campo elétrico, tranquilo? Professor, por que o gráfico do campo elétrico em relação à distância, ela é uma exponencial? Porque lembra qual é a relação entre o campo e a distância? Nunca esqueçam isso, pessoal. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aqui é muito importante. Porque se eu diminuo a distância pela metade, ou seja, eu reduzir, dividir por 2, tá certo? Eu vou quadruplicar o meu campo elétrico, a intensidade dele. Tá certo? Agora, se eu duplico a minha distância, tá certo? 2 ao quadrado, 4. Eu vou reduzir a quarta parte a intensidade do meu potencial elétrico. Perdão, do meu campo elétrico. A gente ainda nem falou de potencial do meu campo elétrico. Tranquilo? Quando eu tenho essa carga aqui, ó, essa carga que gera o campo, pessoal, observa que dela vai sair inúmeras linhas, tá bom? Que é a forma de emissão do campo é radial, tá certo? Como assim? Vários sentidos, tá certo? Positivo se afasta, negativo se aproxima. Ou seja, positivo, as linhas de campo, o vetor do campo é saindo da carga, negativa é entrando na carga. Olha aqui, ó, a interação entre cargas de mesmo sinal, ó, e de sinais opostos e de mesmo sinal. Tranquilo? Olha aqui um sistema de carga pontiforme. Isso aqui é interessante, ó. Sistemas de cargas pontiformes. Eu tenho aqui duas cargas, carga Q1 e carga Q2, e um ponto P que está dentro do campo elétrico aqui. O que é que acontece, pessoal? Isso aqui a gente já estudou, vocês já estudaram lá em decomposição de vetores. Essa carga Q1 aqui, ela gera para a gente aqui, ó, um vetor saindo. Então esse vetor está saindo. Essa carga Q2 aqui gera um vetor entrando nela. A gente faz a decomposição vetorial pelo método do paralelogramo e aí nós vamos conseguir determinar o vetor resultante. Tranquilo? Então, o vestibular gosta disso aqui. Quando perguntar qual é a ação qual é o vetor que atua sobre um ponto P, interagindo aí, ó, no sistema de cargas pontiformes, que são as cargas pontiformes, eu tenho um ponto P. Qual é a interação do campo elétrico lá naquele ponto P? Qual é o vetor resultante do campo? A gente vai fazer a decomposição vetorial. Tranquilo? Olha aqui quando as duas cargas são positivas. Esse vetor E1 é relacionado a essa carga Q3 aqui, ó. Esse vetor E2 aqui está relacionado a essa carga Q4. Os dois estão saindo. Então, pelo método do paralelogramo, a gente determina o vetor resultante. Tranquilo? Pessoal, lembrando que quando o corpo é esférico,
as cargas elas são distribuídas como um todo, tranquilo? Na sua superfície. Então, quando a gente determina um ponto no interior da carga, a relação que nós utilizamos é essa do meio aqui, ó. Sempre o campo elétrico interno, ele é nulo, tranquilo? Então, as cargas vão estar distribuídas na superfície, beleza? E quando a gente determina um ponto fora da esfera, a gente utiliza essa terceira fórmula aqui, tranquilo? Então, essas aqui são pontos importantes para a gente ver. E a gaiola de Faraday, que foi um experimento da blindagem eletrostática, que Faraday disse que dentro, isso aqui inclusive prova que dentro de uma esfera, seja ela maciça ou oca, no seu interior, o campo elétrico ele é nulo, viu? Então Faraday entrou para uma gaiola metálica de tela, seus alunos, ligaram lá ela, eletrizaram ela, e dentro nenhum aparelho eletrônico deixava de funcionar. Essa ficou conhecida como gaiola de Faraday, e ela provocava a blindagem eletrostática, ou seja, não afetava o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Tranquilo? Meus queridos, basicamente é isso aqui que nós vimos de campo elétrico. Pratiquem os exercícios. Nas dúvidas, podem me procurar. Estou à disposição 100%. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Beijo.